Olá, boa noite. Estamos aqui hoje à noite para mais uma live do Chamado Universal. Estou muito feliz que estamos juntos novamente neste 23 de julho de 2020 às 20h20. Sejam todos bem-vindos, tá? Estou muito alegre com a presença de vocês aqui. Quem for entrando, por favor, me dê um retorno sobre como está o áudio, como está o vídeo, se vocês estão conseguindo me ver bem, se estão conseguindo me escutar bem. Espero que sim, certo? Hoje vamos falar sobre a Bernardes. Vai ser maravilhosa essa noite. A Cristiane Bernardes, a Cris Brum Bernardes, ela é de Brasília, minha amiga querida. Conheci lá em 2002, na TVE, quando nós trabalhávamos como jornalistas. Nós somos jornalistas de formação. E hoje estamos aí trabalhando a favor da espiritualidade, do bem maior, nessa fase de transição que estamos vivendo, neste planeta em que nos encontramos no universo. Estou muito feliz com a chegada aí dos queridos, Ami Brum, Vibe Animal, Fernanda Mentaca, Doce Adri, a Cris, a nossa convidada, Crônicas Urianianas Astro, já está aí presente conosco. Estamos aí numa noite bem agradável aqui em Porto Alegre, uma noite bem gostosa. Chegou Brígida Sofia também, Bernardes Franco César. Maravilha, gente. Só me digam se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, se estão me vendo bem, me escutando bem, tá? Tô com uma trilha aqui, mas acho que tá baixinho, né? Bom, então, gente, sem mais delongas, vou chamar já a Cris pra gente já começar essa live falando de astrologia. Afinal, hoje, dia 23 de julho, está entrando Leão no Sol. Nesse dia 23, tem uma outra amiga minha também fazendo uma live sobre a entrada de Leão no Sol. Sol em Leão. Vai ser por isso que a gente escolheu essa noite para fazer essa live, né? Oi, minha querida. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Tudo certo, tudo ótimo. Melhor tá agora. A minha rede tá instável para variar. Se eu cair, gente, é por culpa da rede, tá? A culpa é da net, não é minha. Tá, mas tô conseguindo te ver e tô te escutando. Tá um pouquinho falhadinho, assim. Tá ótimo. Então tá bom. Vamos ver se vai melhorando. Aham. Que bom estar contigo nessa noite aí. Pois é, uma honra, um convite tão bacana desse. Pena que a gente não consegue mais fazer as coisas presenciais, né? Mas estamos aí. Igual vai ser bom. Vai, com certeza, querida. Que bom. Tava comentando com o pessoal, né, que essa noite, não sei se, não me lembro que horário que entrou Leão, se vai entrar Leão ainda, mas tá entrando, né? Sol em Leão. Já entrou ontem. Entrou ontem. Ah, ontem já? Dia 22. Eu não sei o horário. Não olhei o horário exato, mas já entrou. Não, tranquilo, então, maravilha. Vou te apresentar então, tá, querida? Leoninamente falando, né? Então, gente, a Cristiane Bernardes, ela é astróloga, formada pela Unipaz, aí no Distrito Federal de Brasília. Estudou astrologia psicológica na Mercury Internet School of Psychological Astrology, MISPA de Londres. Uau! Atende presencialmente em Brasília e também digitalmente.
participou de cursos de aperfeiçoamento em astrologia psicológica na Arca Matra, em Brasília, e sobre o simbolismo astrológico de Lilith, na Tava, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apaixonada pelo simbolismo de Lilith e pelos temas astrológicos relativos à integração entre feminino e masculino, mantém o blog Crônicas Uranianas, assim como os perfis com o mesmo nome nas redes sociais. É jornalista e professora de comunicação e política. Aí temos também o site, então, para a galera acessar depois, né, o crônicasuranianas.com, senha www, e o e-mail crônicas.uranianas@gmail.com, o Insta depois sigam, tanto a mim, do Chamado Universal aqui, como a Cris, no @crônicasuranianas. Estudando Urano aqui mais profundamente, que eu também amo astrologia, né, sou uma metida, a astróloga, mas não sou de jeito nenhum, tu é que é. Eu tô só, né, estudando. Não, quanto mais formos, melhor. Isso, tô aprendendo e quero aprender muito contigo. Tenho certeza que novamente irei aprender muito contigo. Como já aprendi muito no jornalismo, agora eu vou aprender mais aí na astrologia, né, meu bem? Então, me explica um pouquinho, assim, porque Urano, assim, eu vejo que Urano é um planeta, assim, bem fora da curva, assim, né? Pois é, Urano é um planeta interessante, né? Porque ele tem mais planetas, né? Como se ele tivesse deitado em relação aos outros planetas, a Terra, enfim, a Vênus, Marte e tal, dentro do sistema solar. Suficientemente potentes, né, 1781, se eu não me engano, para que a gente conseguisse vê-lo. Até então a gente não conseguia vê-lo, né? Nós não tínhamos como, não conseguimos vê-lo a olho nu. Então, Urano foi associado à questão tecnológica, foi associado à questão da revolução industrial que vinha, né, se formando naquele momento. Na época do descobrimento dele, né, onde quando a gente enxergou ele pela primeira vez. Então, é um planeta associado à astrologia, é um planeta associado bem, criar um blog, né? Eu nunca fui muito chegada na coisa das redes sociais, mas naquele momento eu senti a necessidade de expressar algumas coisas e escrever para mim é um exercício de aprendizagem, né? Eu aprendo muito quando eu vou escrever um texto, eu pesquiso, eu penso, né, nos detalhes, e aí me vem ideias, aí eu tenho que ler um livro, aí eu busco referências. Então, assim, tem uma questão de aprendizagem por meio da tecnologia também, que hoje é disponível, né? E por meio da astrologia, que para mim é o exercício melhor assim que a astrologia me proporciona, é o aprendizado, né? Sobre mim mesma e sobre os outros. Então eu achei que naquele momento e tinha uma questão pessoal também, né? A minha configuração naquele momento, o Urano estava fazendo um aspecto bem importante na minha carta natal, né? Estava fazendo um aspecto de conjunção com o meu Sol, com minha Lua, e estava falando muito desse momento de ruptura na minha vida, né? É uma fase assim, importante a oposição de Urano, né? Fazendo oposição com ele mesmo. Então, assim, eu achei por bem que o Urano naquele momento precisava falar. Então, vamos dar voz a ele e aí, por isso, Crônicas Uranianas, né? Sim, meu bem. Deixa eu te pedir uma coisa. Será que teria como tu ver um outro lugarzinho aí na tua casa? Porque a internet aí tá bem instável, eu acho. Não tô conseguindo te ver direito. E tá trancando um pouco. Se tiver algum lugar mais perto do Wi-Fi. O sinal da internet.
Agora trancou geral. Ai, ai, ai. Cristo quer, quem sabe sair e Voltou? entrar de novo. Opa, agora melhorou total. Melhorou? É, eu Tô te vendo. A Cris tá rodando aqui pra mim. Opa, voltou? Oh, meu Deus. Tá. o assessor para assuntos internéticos, né? É, Ele Bernadette é meu falando, pai, né, que está Cris. muito ruim a transmissão. Ai, ai. Vamos ver se a gente consegue. Ai, ai, ai. Vamos Vamos tentar. tentar. Ah, tu quer reiniciar teu modem e voltar daqui a pouquinho? O que tu quer fazer, meu bem? Pois Agora é, tá então chegando. vamos tentar, porque não estamos conseguindo, né? Eu vou ter que Mas agora desligar tu viu aqui. ótimo. Deixa eu colocar aqui no Tu tá no nosso. Wi-Fi ou tu tá na internet do telefone? Bom, a Cris vai voltar daqui a pouco, tá, gente? Enquanto isso, eu vou aproveitar o intervalo comercial aí. Opa, tá voltando? Vamos ver se Oba! melhora, gente. Vamos ver se Tu melhora. conseguiu fazer o reiniciar, meu bem? Tá reiniciando, mas vamos tentando. Eu tô no 3G aqui, vamos ver se melhora um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para lá. Tá, show, show. Então aproveita agora e me explica, meu bem. O que a astrologia psicológica tem de diferente da astrologia tradicional? Essa é a principal dúvida da live. Então, a astrologia psicológica vamos dizer assim, é uma abordagem mais contemporânea da astrologia a partir da teorização, principalmente do Carl Jung, já no século XX, né? O Jung, ele era astrólogo também, estudava tarô, ele estudou todas as religiões orientais e tudo, né? Ele tinha enfim, ele tinha uma noção, assim, fazia esse estudo, né, de várias filosofias, teorias, enfim. E aí, ele combinou uma série de coisas, né, dessas filosofias que diziam muito da astrologia, da alquimia, enfim, de várias questões, né? Vamos dizer assim, questões relacionadas ao conhecimento mais espiritual e a um conhecimento mais tradicional. Então, a partir dos escritos dele, foi aberta assim vamos dizer assim, uma conversa mais próxima entre a astrologia e a psicologia. Vamos dizer assim, na antiguidade, a astrologia ela era um corpo de conhecimento que combinava várias coisas, porque a gente não tinha essa divisão que a gente tem contemporaneamente, né, que vem depois do iluminismo, do renascimento. Quer dizer, tanto que a astronomia e a astrologia se dividem como duas coisas, como duas formas de conhecimento diferentes, muito recentemente. Isso tem 200, né, 300 anos. Até então, quem era astrólogo era astrônomo, era filósofo, era psicólogo, não havia, né, essa divisão, não existia, né, a psicologia. Então, assim, é um conhecimento muito anterior, né? A astrologia é um conhecimento anterior até à filosofia. Então, essa divisão, nossa, não fazia sentido naquela época, né? Os astrólogos dos reis, por exemplo, eles tinham conhecimento de política, eles tinham conhecimento de matemática, eles tinham conhecimento de geometria, de astronomia, quer dizer, eles faziam os cálculos, né, a partir da posição dos planetas. Então, assim, e eles também tinham essa preocupação, porque a astrologia está falando de processos, vamos dizer assim, externos e internos, né? Hoje, com a física, a gente tem uma coisa.
Trancou de novo. Deixa eu aproveitar para dar oi. Oi? Trancou. Travou? Melhorou? Deu uma Na antiguidade, travadinha. as pessoas. Ok. Vocês estão me ouvindo agora? Então, na antiguidade, as Sim. pessoas não tinham astrólogos, psicólogos, né? Os astrólogos cumpriam esse papel de orientação, de pensar em que fase da vida elas estavam, o que que elas tinham que fazer em determinado momento da sua vida. Uma certa. A coisa que a gente fala, né, mais de astrologia, previsão, na verdade, eram orientações também, né? Agora, numa visão mais tradicional de astrologia, vamos dizer assim, não necessariamente que todos os astrólogos que seguem a astrologia helenística ou astrologia mais tradicional pensem assim, mas vamos dizer assim, ela é um pouco mais determinista. Em que sentido? Você tem menos espectro, talvez, de ação própria sobre a energia que o céu te dispensou no momento do seu nascimento, né? Que é o mapa, né? Na astrologia psicológica, você usa, vamos dizer assim, a ferramenta mais como uma forma de orientação mesmo, de comunicação entre o consciente e o seu inconsciente e a sua psique. Então, vamos dizer assim, a astrologia psicológica é uma ferramenta de comunicação com a gente mesmo, interno. Uhum. Resumir, pelo menos na minha perspectiva, né? Show. Muito legal. E qual é o ponto de vista da astrologia psicológica do mapa astral, né? Para que ele serve para esse viés, a interpretação? Uhum. Então, o que a gente chama de mapa astral é o mapa natal. O mapa natal é uma fotografia do, da posição dos astros no céu no momento do seu nascimento. Então, para isso, a gente precisa saber o horário exato que a pessoa nasceu e o local na Terra em que ela estava, porque todo o nosso conhecimento astrológico é baseado no fato de que nós vivemos neste planeta, né? Se, por exemplo, a gente for começarmos a ir morar em Marte, nós teremos uma outra astrologia, a partir do ponto de vista de quem está em Marte, e aí Marte é o centro do sistema, a Terra vai passar a orbitar e nós vamos enxergar de lá a Terra, né? Hoje a gente enxerga daqui, a gente enxerga Marte. Então muda o ponto de vista. Então, o lugar onde você está na Terra interfere na forma como o mapa é calculado, né? Essa foi a pergunta que a gente começou a falar, né, Cris? Pois é, porque o mapa natal é o natal, né? De nascimento, de natalidade, do momento em que você veio ao mundo, né? Quanto mais exato o horário, melhor, né? Menos risco. Quando a gente não sabe o horário que a pessoa nasceu, a gente não consegue calcular a posição exata, né, na mandala. Exatamente, você está mostrando aí a mandala porque são três itens, né, que a gente tem muito mais coisas que a gente olha, tem muitas informações sobre o mapa, mas são três coisas mínimas assim que o astrólogo vai olhar, né? A posição dos signos, que são as constelações, né? Dentro ali da sua, onde cada signo está no horário do seu nascimento. A partir disso, a gente vê qual era o signo que estava surgindo no horizonte naquele momento, que é o que a gente chama de ascendente, ou seja, era o signo que estava subindo, né, no horizonte. E aí, a partir dessa posição, desse signo, a gente desenha toda a mandala com todas as casas, quer dizer, o ascendente marca o início da primeira casa. Então, nós vamos ter 12 signos, 12 casas. E percebam, né? Tudo isso é uma linguagem que a astrologia ela é, vamos dizer assim, um conhecimento milenar. É uma linguagem que vai se construindo ao longo do tempo e que tem
relação com os processos psíquicos pelos quais nós passamos, né? Então, assim, tem várias mitologias em que o número 12 é um número importante, né? Se nós pensarmos na própria religião cristã, né, nós temos os 12 apóstolos, enfim, nós temos 12 meses do ano, nós temos 12 horas, nós temos várias coisas, né, com 12, que tem a ver com o ciclo natural, né, do planeta, do cosmos, enfim, né? O nosso dia tem 24 horas, então, assim, tem toda uma observação da natureza para identificar a importância do número 12, né? Então não é à toa, né? Essas coisas vão sendo construídas ao longo de milênios por conta da observação também e uma linguagem simbólica que vai se construindo, né? Então, e aí, por último item, né? Então nós temos as casas, temos os signos, nós vamos ter os planetas. Então a gente vai posicionar os planetas, né? De acordo com esse momento que a pessoa nasceu, dentro dessas casas e em cada um dos 12 signos, né, que a pessoa, todos nós, na verdade, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa, né? Esse é um ponto interessante, né? Show. Travou um pouquinho de novo, meu bem. Pois é, para mim você tá com a imagem ruim, mas o seu áudio dá uma travada, né? Para mim a sua também tá travando. Ah, enfim, as questões Enfim, tecnológicas. vamos lá. A próxima dúvida. Qual é a diferença, então, do mapa natal, do mapa do retorno solar, esse eu quero entender bem, e da sinastria? Tá. Bom, o mapa natal, então, é o momento em que você nasceu, né? O Sol estava em uma determinada posição, a Lua, nós temos 10 planetas, né, e mais alguns outros pontos que a gente calcula, né? Tem alguns astrólogos que usam asteroides também, enfim, outros corpos celestes, mas o básico são os 10 planetas, né? Porque na astrologia nós consideramos Sol e Lua como planetas, né? Na verdade, como luminares, e depois, por conta óbvio, né, da simbologia que esses astros adquiriram, né, em várias civilizações, desde que a astrologia foi se construindo, né, historicamente, culturalmente. E aí nós temos os 9 planetas. Os 8 planetas, porque a gente não conta a Terra, né? A gente não coloca a Terra, que é de onde nós estamos posicionados. Então nós temos 8 planetas mais o Sol e a Lua, tá? São 10, né? 10 astros que a gente coloca no mapa. E aí, todo ano o Sol ele dá uma volta, quer dizer, a gente tira a fotografia no momento que a pessoa nasce, mas os planetas eles continuam no seu movimento infindável, no seu movimento eterno, né? Eles não param. A gente tira a foto e eles continuam se movendo. Então, todo ano o Sol, depois que ele dá uma volta em torno da Terra, ele retorna, vamos dizer assim, para o mesmo ponto em que ele estava no dia em que a pessoa nasceu. É no dia de aniversário dela. Então, quando a gente comemora o aniversário, é quando houve o retorno do Sol para o ponto onde ele estava quando a pessoa nasceu. Na verdade, todos os planetas retornam para o mesmo ponto em algum momento, né? Porém, o ciclo de cada planeta é muito diferente, né? A Terra leva 365 dias para dar a volta em torno do Sol. Então, na verdade, não é o Sol que gira em torno da Terra, quer dizer, para os antigos era o Sol que girava em torno da gente, né? Mas hoje a gente sabe que não é mais, né? Que a Terra não é mais plana, enfim, várias descobertas importantes, né? Em todo esse tempo. E aí, o Sol, quando a Terra volta para aquele mesmo ponto, né? Então, quer dizer, ano passado, em julho, o Sol estava transitando pela constelação de Leão, do nosso ponto de vista aqui na Terra. Agora, novamente, ele retornou para Leão. Então, todo mundo que nasceu com o Sol em Leão vai ter o seu retorno solar agora no próximo mês. Ou seja, vai fazer aniversário, né? Mas tem planetas que levam muito mais tempo para fazer esse retorno, né? A Lua, por exemplo, retorna todo mês. Ela, em 28 dias, mais ou menos, ela dá a volta, né? Então, ela retorna para aquele ponto, muitas vezes, muito rápido, né? Mas Mercúrio leva 88 dias, enfim, varia, né? Saturno leva 29 anos, leva 84 anos, e aí até Plutão leva 248 anos. Então, nós ainda não temos nenhum ser humano
que tenha vivido o seu retorno de Plutão, né? Ele não vai retornar para o mesmo ponto. Mas nós temos, por exemplo, nações. Os Estados Unidos estão, nesse momento, vivenciando o retorno de Plutão deles, né? Quando a carta que se considera, né, nascimento dos Estados Unidos está completando aí 240 e tantos anos, né? Plutão está voltando para o mesmo ponto que estava quando os Estados Unidos foi fundado, né? Quando se considera que ele nasceu. Claro. Então, retorno solar seria um mapa de revolução solar também, de certo modo, que dá para fazer todo ano. Revolução solar, né? O tempo, o ano. Tá. O Sol leva um ano. O Sol leva um ano para voltar para o seu ponto, né? Agora, por exemplo, Marte leva 2 anos. Então depende, né? Cada planeta tem um ciclo, né? Perfeito. Entendi. Mas, vamos dizer assim, todos eles fazem o seu retorno, né? Todos eles retornam em algum momento para o mesmo ponto, né? Daí... Claro. Perfeito. E qual é que é o objetivo e a função de uma sinastria? Seria um cruzamento de mapas astrais para ver as compatibilidades? Queria que falasse um pouquinho para nós sobre sinastria. Então, a sinastria é exatamente, ela é uma comparação dos mapas, né? Pensemos assim, vou primeiro explicar o que é exatamente. Eu nasci num ano, aí depois de 1 ano e meio nasce, vamos dizer, um irmão. Então, quando nós vamos fazer sinastria, eu vou pegar a fotografia do meu mapa de nascimento, a fotografia do mapa de nascimento dessa outra pessoa, vou comparar. Óbvio, quando ele nasceu, aquilo foi um momento na minha vida. Então, o mapa das outras pessoas é sempre um trânsito no nosso mapa, né? É como se aquela pessoa incorporasse aquele momento celeste nela, aquelas qualidades daquele momento celeste, né? Ela tem disponíveis para ela. Então, a gente faz a sinastria para saber como que uma pessoa influencia a outra, como que uma pessoa afeta a outra. Por exemplo, um filho... Não estou te escutando, meu bem. Travou de novo? Ai, meu Deus, hoje tá difícil, gente. Conseguiu? Voltou? Eu tô te vendo quadriculado. Gente, hoje está difícil, acho que todos os meus... Não tô te ouvindo nada. Ai, essa live tá trancada. Galera, mandem orações, mandem luz, mandem bênçãos aí pra coisa rolar. Trancou, legal. Que triste, né? Ai, difícil. Tô te vendo, meu você bem. Você voltou pra mim, eu voltei pra você. Quem sabe sai da live e entra de novo. Gente... Porque eu não tô te escutando. Eu vou ter que sair e não sei se alguém tá escutando aí, pessoal. Alguém escuta? A Cris? Vocês estão escutando, gente? E eu não tô ouvindo a Cris mais. Caraca, velho. Onde que eu saio dessa live? Deixa eu ver aqui. Não vão embora. Fiquem aqui. Ai, que horror. Nada. Peraí. A Sandra tá escutando? Tá escutando a Cris? Ó, ela saiu, vai voltar daqui a pouquinho. Tá, Cris, aproveitando rapidinho, vocês estão me escutando, né? Mas acho que vocês não escutavam a Cris, né? Eu parei de escutar a Cris. Bom, que bom que estão me escutando. Amo vocês, gratidão. Ó, ela voltou. Vou chamar ela. Ai, que bom que tá perfeito. Ela tá aqui, ó. Ó, vou chamar ela. Aqui. Vamos continuar com mais live. Obrigada, queridos. Gratidão a todo mundo que entrou aí. Bernardes, Franco César, Ana Lu, Marcos Sarasol, Sandra Beiruti, Bruno Dais, voltamos. A professora Fabrício Tavares. Franco, querido, meu amigo. Franco. Agora está aí. Então, estão me escutando, né? O Fabrício está dizendo que está me escutando. Show! Fabrício está escutando, Fabrício.
Ele tá, que bom, que Professor bom. Fabrício, tá? Ok. Eu nem sei mais onde eu estava, gente. Agora eu me perdi toda. Ah, da Pois sinastria. é, meu amor, tá falando da sinastria. Isso, sinastria. Então, na verdade, a ideia é que você consiga fazer essa comparação para saber como uma pessoa influencia ou afeta a outra. Na verdade, não é exatamente uma questão de compatibilidade, percebe? Porque sempre vai haver algum ponto de compatibilidade entre as cartas. E pontos não de incompatibilidade, mas de dificuldade, talvez, de tensão, né? Mas, enfim, as nossas cartas, elas são super complexas, né? A gente tem 10 planetas posicionados em 12 signos, né? Em 12 casas. Então, assim, as relações mais significativas é interessante, né? Ao longo da vida, isso eu já ouvi vários astrólogos falando isso, né? E a gente, quando analisa os mapas, a gente percebe isso. As relações mais significativas, elas têm pontos de tensão. Elas não têm muitos pontos de, vamos dizer assim, fluidez. Porque se a pessoa, ela simplesmente flui, se ela não te traz nenhum desafio, é como se ela não tivesse muito propósito na nossa vida. Então, por exemplo, casamentos longos, pais e filhos, irmãos, sempre tem pontos de tensão, assim, bem expressivos na carta. Então, na verdade, não existe uma, vamos dizer assim, tem que ter algum ponto de contato. Os planetas precisam fazer aspectos entre si. Se não houver nenhum aspecto, muito provavelmente você vai conhecer a pessoa e ela vai passar pela sua vida e não vai acrescentar muito. Então, as pessoas que ficam é porque tem algum aspecto que faz o link, né? Faz a conexão. Seja um aspecto de tensão ou um aspecto de fluidez. Então, por exemplo, amigos, né? Amigos têm cartas, às vezes, com vários posicionamentos em conjunção, sabe? É como se você... É quase como se a pessoa tivesse a mesma energia que a sua, às vezes, em vários aspectos. Então, facilita, né, o contato. Então, assim, na verdade, a sinastria, ela é interessante para a gente saber como melhorar as relações, às vezes. Por exemplo, eu faço muito para mães, né? Crianças, então, para a mãe entender melhor por que às vezes se irrita com a criança, por que tem uma certa dificuldade de comunicação, às vezes, por que, né, que a criança é tão, parece tão agitada ela, porque às vezes não é que a criança seja agitada, mas é porque as energias são muito diferentes, né, divergentes. Então, a sensação que a gente tem em contato com a outra pessoa é uma sensação de agitação, mas é porque na minha carta, por exemplo, tem alguma coisa mais para receptividade, para tranquilidade, né? Para menos iniciativa. Então, fica, vamos dizer assim, é mais interessante você ver como que aquela energia funciona em conjunto com a sua, né? Seria isso, assim, a ideia da sinastria. Amei essa explicação, amei, amei, amei. Tá, meu bem, adorei. É muito Bom, legal. A sinastria é um negócio muito bacana, tá? Muito eu bacana mesmo. amo. Eu acho muito legal de fazer, eu gosto de fazer com as pessoas que eu conheço, assim, que tem mais relação e tal, com meus pais, tem sinastria com minha irmã, com todo mundo, assim, sabe? Com gente que eu vou trabalhar, eu vejo, tá aí, ó, tá explicado. Mas é interessante, porque, por exemplo, se você tem uma. Para algumas perspectivas, né, de astrologia, você vai dizer isso. Você vai dizer, nossa, é super incompatível. Por isso que eu tenho problema com essa pessoa. Na astrologia psicológica, seria interessante você pensar o que nessa pessoa me irrita tanto? Por quê? Ah, tá, porque a energia dela é uma energia super voltada para o sentimento, para a emoção. A minha energia já é uma energia mais mental, mais de pensamento, de raciocínio lógico.
Então, você vai ver que às vezes é difícil de lidar com aquela energia porque ela é muito diferente da sua, né? Mas não necessariamente você não tem como lidar com aquela pessoa, né? Tanto que ela existe, ela tá na sua vida, você tem uma relação com ela, seja de trabalho, ou de familiar, ou de amizade, né? Enfim. Perfeito. Massa. Bom, outra dúvida bem legal que eu gosto, que eu quero saber de ti. O que são no mapa astral os elementos, fogo, ar, terra, água, né? E enfim, a quantidade de cada um, as qualidades do planeta, cardinal, fixo, mutável, e a polarização energética. O yin reativo e yang ativo no mapa. Isso eu acho bem interessante também de entender um pouquinho, assim. Vocês têm como falar de todos eles três, né? Dessas três áreas Pois aí. Mas vamos por ordem, Vamos por partes, né? Então, todos os signos, isso depende aí dos signos, tá? Os signos, eles têm uma modalidade de ação, eles pertencem a um determinado elemento e eles têm uma polaridade, tá? Então, polaridades são duas, né? A polaridade positiva e a polaridade negativa. Eu não gosto muito desse termo, eu acho que Yang é mais interessante, porque o positivo e o negativo tem uma carga no nosso idioma, né? Parece que um é bom, o outro é ruim, parece uma valoração embutida. E na astrologia psicológica não faz sentido fazer essa valoração. São simplesmente características diferentes, mas nenhuma delas é melhor ou pior, são diferentes. Vamos dizer assim, o positivo seria uma expressão da energia para fora, né? Externa, uma ação. O negativo seria um funcionamento da energia para dentro, interno, né? Uma reação. Então, os signos eles têm uma característica mais externa, positiva, ou interna, negativa, né? Eu acho que a questão da introversão e da extroversão faz mais sentido do que positivo e negativo, para mim. Então a gente começa com Áries, que é extrovertido, joga a energia para fora. Aí vem Touro, que é introvertido. Então assim, vai sempre, né? Um é positivo, negativo, ou masculino e feminino, que eu também não acho duas palavras boas, porque também entra nessa lógica da avaliação, tem toda a questão de gênero embutida, enfim, e tal, né? Não tem nada a ver com o gênero da pessoa. O signo tem essa qualidade, né? Ser mais para fora ou mais para dentro. Tudo bem, isso é a polaridade. Então, nós vamos ter pares, né? São 12. Nós vamos ter pares de signos, quando a gente vai girando a mandala, né? Na mesma polaridade. Então, os signos opostos, olha que interessante, a gente fala, nossa, aquele signo é oposto ao meu, não dá nada certo comigo. Mas os signos opostos, eles são da mesma polaridade. Eles já têm um ponto aí em comum, né? Então, você vai ter Áries e Libra, são signos positivos, né? Yang, vamos dizer assim. Depois você vai ter Touro e Escorpião, são signos negativos, né? Polaridade negativa, né? Introversão. Então, assim, vai funcionando assim. Mas, uma outra coisa são as modalidades. Olha só, nós temos 4 estações do ano, né? Então, em cada estação do ano, nós temos 3 signos. Então, nós começamos, né? Se convencionou começar na primavera, então nós vamos ter Áries, Touro e Gêmeos. Primavera no hemisfério norte, né? Para nós é outono, no hemisfério sul. Então, nós vamos ter em todas as estações um signo que inicia a estação, que é o cardinal, o que vem primeiro, o que se joga, que é ativo. Nós vamos ter um signo que estabiliza a estação, que é o que nós chamamos de fixo, é o signo do meio, né? Então, assim, vamos dizer, a estação, ela é intensa naquele signo, né? Naquela época, quando ela está assim, aí é primavera total, ou é outono total, ou é inverno total, ou é verão total, naquele signo, né? E nós vamos ter um terceiro signo que ele já vai meio que preparando para a mudança de estação. Então, ele é chamado de mutável, porque ele já tem algumas qualidades que já prepara para aquela mudança.
Então, isso faz parte do ciclo da natureza, né? Então, o mutável, ele tem essa característica de preparar para a mudança, para o que vem depois, quer dizer, fazer um link, né? Fazer uma conexão com o que vai vir, para que o outro, o próximo, já inicie. Então, isso são as modalidades. E os elementos, tem várias filosofias que falam dos elementos, né? Os indianos, né? Os hindus falam dos elementos. Por exemplo, a astrologia chinesa fala de 5 elementos. No caso da astrologia ocidental, porque toda a nossa conversa aqui é astrologia ocidental, ou seja, baseada na tradição greco-romana, né? As mitologias, os nomes dos planetas, os nomes dos nossos meses. Enfim, nós herdamos, né? Viemos aí, somos herdeiros dessa tradição greco-romana, que se convencionou chamar a tradição ocidental, Europa e Américas, basicamente, né? Não estamos falando lá do mundo oriental, que tem outras tradições e outras astrologias, né? Outras cosmologias. Mas, no nosso caso, nós vamos ter 4 elementos. E aí é interessante que quando o Jung faz os seus escritos, né, no início do século XX, que ele vai estudar essas outras filosofias e ele percebe que tem esses elementos, ele cria 4 tipos de personalidades e aí ele atribui as características que são mais ou menos as características que, por exemplo, a alquimia já atribuía aos elementos, né? Então, na astrologia, nós temos o signo pode ser de 4 elementos. Ou ele é do elemento fogo, ou ele é do elemento terra, ou ele é do elemento ar, ou ele é do elemento água. E aí tem na astrologia psicológica, tem uma relação com os tipos de personalidade que o Jung descreveu. Então, nós vamos ter, por exemplo, o fogo é o que o Jung chamaria de intuição. A terra é o que ele chama de sensação. A água é o que ele chama de sentimento. E o ar se convencionou chamar aquilo que ele chamou de pensamento, né? Então, aí tem umas características mais específicas de cada elemento. Então, quando a gente olha o mapa da pessoa, a gente vê aonde os planetas estão posicionados, a gente atribui um peso para os planetas, né? Por exemplo, os luminares, Sol e Lua, pesam mais, porque dizem de características mais essenciais da pessoa, e aí a gente faz um cálculo percentual para saber qual é em que elemento aquela pessoa se posiciona, né? Porque é muito difícil a gente ter um completo equilíbrio, né? Um planeta em cada, é difícil. Então, assim, a gente vai ter preponderância de um elemento, de uma modalidade, de uma polaridade, naturalmente. E aí, como é que a gente consegue equilibrar? Por meio das nossas relações com os outros. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente se sinta atraído por pessoas que têm preponderância daquele elemento que nós temos em menor percentual. Então, se eu tenho uma preponderância de fogo e tenho pouca água no meu mapa, é muito provável que eu vá me relacionar com pessoas que têm muita água. Porque é aquilo que falta em mim, né? A gente quer complementar. A gente sempre busca o equilíbrio. Então, o lance também da sinastria é interessante para você ver essa complementaridade. Por exemplo, mapas de famílias, isso é muito comum. Sempre tem uma pessoa que tem uma preponderância de um elemento e aí as outras, uma outra tem. Então, assim, cada um, é como se cada um cumprisse uma função, né, dentro do sistema familiar. Que interessante. Nossa, eu amei essa explicação. Amei. Só me repete o que é o fogo. O fogo é o que o Jung chama de intuição. Na verdade, o fogo é o elemento mais difícil de caracterizar, porque assim, o ar é pensamento, então é a racionalidade, é o intelecto, é o mental, né? Quer dizer, uma pessoa com muito ar, ela quer compreender as coisas. A forma como ela se aproxima do mundo é pela compreensão. Eu quero saber como as coisas funcionam, né? Como que isso é. Uma pessoa com muita água... Pois é, calma, vou chegar no fogo. Calma, tem uma lógica para eu não começar pelo fogo. Espera. Tu deve ter muito fogo, né? Normal. Uma pessoa que tem muita água, ela se identifica pelo sentimento. Então, ela gosta ou não gosta. Aquilo faz bem ou não faz bem para ela emocionalmente. Ela se conecta pela emoção, né? Uma pessoa que tem muita terra, ela se conecta pela sensação. Então, ela sente, mas ela sente em que sentido? Num sentido mais pragmático, mais prático.
Isso é quente, isso é frio, isso é azul, isso me dá uma sensação assim, me incomoda. Ela vai na questão mais prática, né? Vida real mesmo. Tato, os sentidos, tem a ver com os sentidos, não com os afetos, né? Os afetos é da água. E o fogo? O fogo não é nenhum deles. O fogo é o que o Jung chama de intuição. Intuição é aquela pessoa que faz o seguinte: tá acontecendo alguma situação, o cara lá do ar tá raciocinando como que aquilo vai se desenrolar, anotando os dados, fazendo uma lista. O cara da água tá olhando, dizendo, nossa, não gosto disso, tá me dando um aperto no meu peito, está me dando uma angústia, não sei, mas a vibe não tá boa, esse ambiente não tô curtindo. O cara da terra, nossa, interessante, isso aqui tá bem demorado. Mas por que tá demorando tanto? Essa demora me incomoda? Não sei se essa demora me incomoda, mas talvez essa demora seja um indicativo. O cara do fogo olha e diz, não, isso aí não vai dar certo. Aí você pergunta pra ele, tá, mas por que que não vai dar certo? Não, não sei, ué, tá óbvio, não vai dar certo. O fogo é um elemento que está conectado com o futuro, mas ele não faz um raciocínio necessariamente. Por isso que a gente chama de intuição, porque é um negócio que a gente, na verdade, não consegue explicar. A pessoa previu, ela não previu, ela analisou de uma forma que não é racional e que não é necessariamente emocional, ou seja, não tem a ver com a emoção dela, mas é um processo interno de intuição que não é explicável racionalmente. É um processo quase inconsciente, às vezes. Então, o fogo tem esse elemento meio inconsciente, tá? Da coisa rolar. É quase como uma fagulha. Tá, mas e aí? Como é que você chegou nessa conclusão? Ah, não tenho a menor ideia. Mas tu viu? Deu errado. Eu não te falei que ia dar errado? Aí as pessoas ficam, caraca, como é que eu sabia que ia dar errado? Ou ia dar certo. Ou ia dar certo. Não, vamos por aqui. Tá, mas como é que você sabe que tem que ir por aqui? Mas quem te disse? Não, ninguém me disse, mas é que eu tô vendo e vai rolar isso. Ela já previu. Não é que ela previu, né? Ela já antecipou. Tem uma questão de antecipação, né? Às vezes. E é o que a gente chama de intuição. Ah, meu sexto sentido. Porque não é um dos sentidos físicos, né? A gente não tem o amparo físico. Então, é o que não é nenhum dos três, é a intuição. Amei, Cris, amei demais. Perfeita explicação. Tá, ótimo. Tá, a gente tá quase acabando, a gente tem mais 10 minutos praticamente, mas eu tenho uma pergunta bem importante antes da gente fazer as nossas despedidas aqui, que é a seguinte: se tem como interpretar, analisar um mapa astral por pedaços ou só lendo o mapa inteiro para ter uma visão integrada da pessoa? Tipo assim, tem o Marte em Libra na casa 4. Isso significa, então, que eu sou blá, 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 sabe? Tipo isso. Então, eu queria que me explicasse um pouquinho sobre essa parte, né? Assim como também qual é a diferença dessa história de comprar um mapa digital pelo site, fazer um mapa gratuito, né, que tu faz no site, em relação à leitura, né, de um mapa por uma astróloga como tu, enfim, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa diferença para nós. Tá, eu vou começar por essa pergunta aí que é mais fácil. A questão é a seguinte: o mapa no site, eu tenho vários sites que eu recomendo, astro.com, né? O Personari, que é feito pelo Alexei Dotsor, é ótimo. O astro.com é do Robert Hand, da Liz Green, que são, nossa, astrólogos assim, tops. E o astro.com é da linha de astrologia psicológica. Eu gosto demais das análises deles. Mas a questão é, E o mapa no... O Astrolink. Astro.com. Tá, e o Astrolink, tu conhece? O Astrolink eu não costumo usar, mas é bacana também. Mas é que eu gosto mais do astro.com mesmo, é o que eu mais uso, né? Eu acho fácil a forma que eles desenham o mapa, enfim, eu gosto deles. E aí, mas é questão de preferência mesmo, né? Mas a questão do mapa digital é que é o seguinte, ele faz exatamente isso que você falou, ele faz ponto por ponto. Então, vamos dizer, Sol em Libra. Sol em Libra o arquétipo tem essas características.
Ah, mas aí a Lua é em Capricórnio. Então, Sol em Libra e Lua em Capricórnio é tal característica. Ele vai fazendo todas as combinações possíveis, entendeu? Você tem 12 signos, 10 planetas e em casa, se for tiver na casa 6, ele é mais assim. Se é na casa 7, ele fala disso. Se é na casa 8, fala daquilo. Mas são os, vamos dizer assim, ele combina os aspectos a partir da tua carta, mas todo mundo que tiver aquela combinação de aspecto tem a mesma leitura. Porque ele te traz a parte mais geral do arquétipo. Agora, aí é a grande questão da astrologia, porque aí você diz, então tá, todos os arianos são assim. Aí você encontra uma pessoa que nasceu em abril, início de abril, e você diz, meu Deus, essa pessoa não pode ter nascido no início de abril, tá a data de aniversário errada, porque não tem nada, a pessoa não é rápida, não é agressiva, não fala o tempo inteiro, não tá sempre com pressa, não quer chegar primeiro, quer dizer, que é o estereótipo do Ares. Mas por quê? Porque ter o Sol em Ares é apenas um item de todos os itens da carta. Só que para além de ser apenas um item, todos os aspectos a gente pode trazer eles na falta ou no excesso. Eu posso viver o arquétipo de uma forma excessiva, então eu tenho Sol em Áries, que é o meu caso, e aí eu faço tudo correndo, eu estou sempre com pressa, eu sou impaciente, eu sou ansiosa, eu não espero, eu sou agressiva e tal. Ou eu posso viver na falta, e eu tenho amigos arianos que fazem isso. São pessoas calmas, são pessoas que não falam, são pessoas que se entrar na sala você nem vai perceber. Aí você diz, como é que pode ser de Áries? Porque ele está vivendo na falta, ou seja, ele puxa a energia para a sombra. Ele entra numa energia de Libra, que é o complementar. Nós temos diferentes formas de viver os arquétipos. Eu não sei qual parte do arquétipo de Capricórnio você vive com o seu Sol em Capricórnio. Tem várias coisas que você pode viver tendo um Sol em Capricórnio. Para eu conseguir saber, eu preciso. Como que a pessoa vive nela, como que o arquétipo se atualiza na pessoa, na psique da pessoa, é uma coisa completamente individual. Tanto é individual que tem o caso dos gêmeos, né? Gêmeos é um negócio complicado, né, em astrologia, porque a pessoa fala assim, viu? Porque antes as pessoas ainda nasciam, né? Parto natural, levava, sei lá, 15, 20 minutos, podia mudar até de signo, né? Enfim, dependendo se está ali no limite, pode mudar de signo os planetas. A Lua muda de signo. São duas pessoas diferentes. Tá me Você vai vendo? dizer, nossa, então a astrologia não tem nada a ver, né? Porque a astrologia, se as pessoas são diferentes, não tem a ver. Porque eles têm a energia celeste disponível igual, mas o que eles vão fazer com essa energia, cada um pode dar soluções completamente diferentes. E às vezes é o que acontece, né, quando a gente tem os gêmeos, porque até para se opor ao irmão ou à irmã, a pessoa usa a energia de uma outra forma para conseguir ter da energia. Voltou? Acho que travou um pouquinho, né? Não sei. Agora eu tô conseguindo te ouvir de novo, meu bem. Ah, meu Deus. É, que coisa Que loucura. Gente, hoje tá danado esse negócio aqui. Eu tô né? tentando. Que coisa! Eu dou aula com essa rede, não acontece nada. Pois é, que loucura. Eu perdi alguma parte aí da explicação, não consegui te escutar, meu bem.
Espero que esteja sendo gravado, tranquilo, que eu consiga escutar depois. Até para disponibilizar no YouTube. Não tô te ouvindo. Galera, não desistam. Voltou, voltou. Tô te vendo bem agora. Difícil, né? Com conexão ruim é complicado. Mas, enfim, você conseguiu entender? Você pegou a minha explicação sobre os gêmeos ou cortou tudo e vocês nem ouviram essa parte? Eu ouvi uma parte que tu falou que, pela diferença de horário de nascimento dos gêmeos, pode um ser de um signo, outro ter outro signo, ter outro mapa astral. Se há uma diferença considerável no horário de nascimento. Agora, por exemplo, com as cesarianas, não há mais essa diferença. Exato. Tem 1 minuto de diferença. 1 minuto de diferença não muda quase nada. É praticamente igual o mapa. Então, como que são duas pessoas diferentes com o mesmo mapa? Ah, então a astrologia não tem nada a ver, né? A explicação simplista é essa, viu? Não funciona. A questão é, como é que a pessoa vai atualizar aquela energia na psique dela? São questões... Você tem uma coisa mais geral e a sua forma de viver aquele arquétipo, né? Então, mas acho que a gente vai concluir, né? Porque a internet também não está nos ajudando. E tá acabando o nosso tempo, meu bem. Eu mostrei esse livro aqui, Pois não sei se tu conhece. Papo Astral. Não, não conheço. De quem é? É da Carol Vaz. Um guia astrológico para você se conhecer mais e tirar o melhor dos signos. Bacana, não conheço. Cara, a astrologia é uma literatura inacreditavelmente vasta. Não tem como a gente... Enfim, é um estudo. Quem começa a estudar não para nunca mais. Não tem como parar, Exato. sempre tem coisa nova. Tem muita gente produzindo conteúdo muito bom, muita coisa boa. Nossa, só para indicar, assim, não tenho nem como indicar. Tem tanto blog que eu sigo, tanto site, tanto canal no YouTube, que, meu Deus do céu, muita gente legal. Cris, gratidão, tá? Pela tua disponibilidade aí, por tudo que tu compartilhou. Tá, amada? Apesar das nossas dificuldades técnicas, o Urano não estava nos ajudando hoje. Na próxima. Vai, muito legal falar contigo. Depois a gente Carloto, Giovanni Scherer, amado, e o Marco, a Gislaine Zambelli também, gratidão a todos que estiveram participando, Fernanda Moreira, a Ilza da Vida Pura Vida também, acho que eu falei de todos que entraram aqui. Muito obrigada a todos, obrigada, Cris, desculpem os problemas técnicos, realmente demos o nosso melhor aí, e foi um prazer, foi maravilhoso. Façam seu mapa astral com a Cris, do Crônicas Julianas. Os meus amigos, gente, meus amigos de Brasília, e olha aí, Fernanda, Franco, Gislaine, querida. Ai, só gente boa em Brasília. Quero conhecer Brasília em breve. Quero astróloga também. Tem uma galera, tem um grupo de astrólogos em Brasília sensacionais, gente. Olha, se vocês precisarem de astrólogo, tenho vários nomes para indicar. A Fernanda também, uma grande astróloga, a gente estuda junto há um tempão já, muito legal. Gratidão, Aline, por esse trabalho.